Bom, no Rio, um novo caso de estupro coletivo é investigado, dessa vez contra uma adolescente de 13 anos. Nesse caso, 3 adultos foram presos e um menor foi apreendido por envolvimento nesse crime. Um quarto suspeito segue foragido. No caso daquele estupro coletivo contra uma jovem de 17 anos, a Polícia Civil não descarta que o crime tenha relação com grupos que pregam justamente ódio a mulheres na internet. Essa suspeita surgiu depois de um dos 5 jovens envolvidos no abuso, Vitor Oliveira Simonin, de 18 anos, se entregar às autoridades. Pois bem, como é que foi feito isso? Como é que ele chegou à delegacia? Ele chegou de cabeça erguida e vestindo uma camiseta estampada com a frase "Regret nothing", que em inglês significa não se arrepender de nada, não me arrependo de nada. Esse lema, ele é associado a Andrew Tate, o influenciador misógino, símbolo de um movimento que exalta a masculinidade e diminui as mulheres. A gente viu isso naquela série Adolescência, né? Ele é muito citado, o Andrew Tate, na série, quem assistiu, né, na Netflix, Adolescência. O pai desse estuprador que se entregou, que era o subsecretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, também passou a ser investigado porque nas redes sociais ele ofendeu uma influenciadora que defendia a punição aos envolvidos neste crime, né, Daniel Henrique? Como é que ele fez isso? Ele entrou em contato com a influenciadora por meio das redes dela, né? E não só com a influenciadora, mas o pai do Vitor Hugo, que inclusive está sendo investigado por esse crime de coação. O José Carlos Costa Simonin foi exonerado do cargo de subsecretário do governo depois desse caso do estupro coletivo em Copacabana. Ele enviou uma mensagem também para o advogado da vítima, o chamando de vagabundo, dizendo que ele queria ter alguns minutos de fama com todo esse caso. E ele também respondeu ao story dessa outra mulher que falava sobre o crime de estupro. Ele que é pai do Vitor Hugo Oliveira Simon, de 18 anos, justamente esse jovem que vestia uma camisa escrita "Regret nothing", que significa não me arrependo de nada, ou então sem arrependimentos, e que é uma frase utilizada por grupos masculinos, principalmente grupos online, que propagam esses discursos de ódio contra mulheres. Então o pai respondendo o story do advogado, de outras mulheres que estão comentando sobre esse caso do estupro coletivo em Copacabana, e o filho dele usando justamente essa camisa com essa frase associada a esses grupos de ódio contra as mulheres. E aí, depois desse caso de Copacabana, outros casos de estupros coletivos estão vindo à tona aqui no Rio de Janeiro. O que vocês citaram aconteceu em Valença, no sul do estado. Foram 2 homens de 26 e 23 anos, uma mulher de 19 anos e um outro adolescente de 17 anos que foram presos e apreendidos, no caso do menor de idade, suspeitos de participarem desse estupro coletivo contra 2 crianças de 13 anos de idade. Um outro caso aconteceu também em Nova Friburgo, município da região serrana. Um trio de 3 pessoas, estupraram uma adolescente de 17 anos. Segundo depoimento, ela estava voltando de uma festa quando foi abordada por um grupo. Ela teria aceitado se relacionar com um desses adolescentes e eles entraram em um ônibus de turismo que estava estacionado. Só que aí, durante a relação sexual, os outros 2 jovens também entraram nesse ônibus e, sem consentimento dela, passaram a estuprar e também a agredir essa jovem. Uma onda de estupros coletivos está acontecendo aqui no Rio de Janeiro depois que esse caso em Copacabana veio à tona. Bom, um pouco mais cedo, a gente ouviu aqui no noticiário local uma entrevista que foi feita pelas jornalistas aqui da Band News, pela Carolina Ercolim e a Michele Trombelli, com a juíza da Vara da Família do Rio de Janeiro, a juíza Vanessa Cavalieri, falando sobre a apreensão muito maior de adolescentes envolvidos com crimes que não como antigamente era de tráfico de drogas e crimes patrimoniais, mas agora adolescentes, né, menores de idade, envolvidos com crimes de prática de abuso sexual contra colegas de escola, estupros a colegas de escola e também crimes envolvendo difamação na internet e cujos alvos principalmente são garotas, né, são meninas. E ela fala sobre um processo de sensibilização que vem acontecendo na internet, em que esses meninos são expostos a conteúdo, principalmente pornográfico, e a esses movimentos do chamado Red Pill, né, em que homens diminuem mulheres. E ela explica um pouco do que acontece, a juíza Vanessa Cavalieri, nesse processo de sensibilização.
Imagina um chefe de cozinha que toda hora ele queima a mão na panela. Ele vai perdendo a sensibilidade na ponta dos dedos. Então ele pode pegar uma panela quente, ele não sente o calor. Né? Uma pessoa que nunca fez isso vai botar a mão, vai sentir dor. Então esse fenômeno da desensibilização em relação à violência, ele está acontecendo muito cedo com pessoas em desenvolvimento, crianças e adolescentes, que não deveriam nunca ter visto aquilo. E estão vendo, seja nessas panelas do Discord, seja nas redes sociais, porque isso é entregue pelo algoritmo. Então, por exemplo, crueldade com animais, cenas de pessoas assim sangrando, machucadas, assim. E também uma outra violência que tem relação com a violência de gênero e com a violência sexual, que é a pornografia industrial. E ela fala sobre reproduções de cenas pornográficas, em que esses meninos consomem na internet, em que diminui a mulher. E quando esses casos de estupro coletivo acontecem, muitas vezes eles são filmados. A juíza estava dizendo, né, que quando se assiste a esse vídeo, ele é a reprodução de um filme pornô desses distribuídos de forma desenfreada na internet e que chega na mão desses adolescentes, né, que acabam, eles estão em desenvolvimento e eles acabam perdendo a noção da realidade, do que é amor, do que é sexo, de como é uma relação saudável. Obrigada, viu, Daniel, pelas informações.